Bem-vindo ao Economize, um espaço de finanças pessoais da JTV, uma parceria do Jornal Económico e da Reorganiza. Temos connosco João Moraes Barbosa, administrador do Grupo Reorganiza. Muito obrigado, João, pela presença. João, a semana passada falámos das estratégias de negociação e de poupança e focámos-nos sobretudo naquilo que são as várias particularidades do que são os créditos e como é que podemos lidar com eles. Hoje vamos focar-nos num setor que é mal amado pela generalidade das pessoas, digamos assim, dos seguros. Certo, portanto, a semana passada apresentámos um conjunto de estratégias que são interessantes, esperamos que tenha sido útil para as pessoas e que estejam já a tentar aplicar algumas destas estratégias para otimizar os seus créditos. Hoje queríamos trazer o segundo pilar, que é um pilar que consome bastantes recursos às famílias, que é o pilar dos seguros. E é importante percebermos, em primeiro lugar, porque é que temos as companhias de seguros, porque é que é assim um setor tão mal amado, não é? É porque nós tendemos a pagar um valor todos os meses, aquilo que se chama o prémio do seguro, e pagamos este preço, mas não sentimos que existe um benefício associado e só nos relacionamos com a companhia de seguros em situação de sinistro. Situação extrema, não é? Ou seja, estamos nervosos, batemos com o carro, tivemos um problema, etc. E, portanto, é um setor que acaba a ser assim um pouco mal amado e pronto, erradamente. Porque pensamos, e acho que é uma coisa de base que temos que pensar, é que o setor dos seguros é fundamental para a economia e os seguros são fundamentais para a nossa segurança financeira. Por exemplo, temos um seguro de vida que nos protege, em caso de algum sinistro, protege a segurança financeira da nossa família, ou um seguro automóvel que nos protege em caso de batermos com o carro e vai pagar o sinistro à outra pessoa. Portanto, confere-nos aqui uma segurança financeira que tem muito valor, só que muitas vezes não queremos pagar por isso e, portanto, daí ser um setor muito mal amado. Como na semana passada falámos de algumas ideias de base, como falamos aqui também dos seguros, também é importante termos em consideração algumas questões na base. Uma primeira ideia a pensarmos é que as companhias de seguros não são todas iguais. E, portanto, há companhias que são mais especializadas, por exemplo, no segmento de vida, há companhias que se calhar são mais voltadas para o automóvel, outras mais voltadas para aplicações de poupança. Portanto, temos que perceber estas diferenças e perceber que faz sentido trabalhar com especialistas, no sentido em que se eu quero um seguro de saúde, se calhar faz sentido eu ir a uma companhia que seja especializada no seguro de saúde, porque já pensou naquele produto, nas coberturas que são mais interessantes, tem tarifas mais interessantes e muito mais competitivas, por exemplo. Portanto, procurar especialistas ajuda bastante. Uma segunda ideia é pensarmos que nós, enquanto consumidores, não devemos olhar apenas para o preço que nós estamos a pagar. Obviamente o preço é algo que é importante e temos que tentar reduzir ao máximo com negociação e com outras estratégias, mas pensamos que o preço vai estar sempre associado ao nível de serviço ou à cobertura. Cobertura, exato. Portanto, o que nos devemos focar é na relação que tem que existir sempre e na otimização entre aquilo que eu pago e aquilo que eu estou a assegurar. Isto é muito importante porque que as pessoas percebam que há variáveis que determinam os preços dos seguros que nós temos que conhecer e já falaremos aqui de 2 ou 3 seguros que podem ajudar, mas não pensarmos sempre no preço porque a certa altura, aquela ditada, às vezes o barato sai caro e acabamos por comprar seguros que não nos protegem nada quando precisamos deles. Temos um problema porque eles não nos protegem, depois vamos dizer que a culpa é da seguradora, mas na realidade nós temos que procurar conhecer o que queremos. E, portanto, uma outra ideia também é pensarmos quais são as nossas necessidades, que está muito relacionado com isto, que é, se eu quero um seguro automóvel que seja apenas o básico para poder andar com o carro, eu vou contratar um seguro. Mas se eu quiser um que já esteja mais abrangente, eu vou contratar outro tipo de seguro. Portanto, perceber o que é que eu quero para depois procurar. Posso procurar por mim, portanto, ir a visitar vários sites, posso visitar sites de comparadores, que ainda existem alguns, ou então posso ir buscar a ajuda de alguns profissionais qualificados, portanto, mediadores de seguros, que fazem todo o trabalho por nós e que não nos cobram qualquer encargo, portanto, acaba por ser bastante interessante.
Portanto, tendo por base então estas premissas que referiste, vamos nos focar então nos principais produtos que temos disponíveis no mercado. Sim, portanto, fazendo a ligação com a outra sessão, outro programa que apresentámos, que é o crédito de habitação, nós olhamos aqui para o tema do seguro de vida associado ao crédito de habitação, porque como podemos recordar, tinha referido que muitas vezes o preço que nós pagamos pelo crédito de habitação, nós temos o spread e temos um conjunto de custos associados, aquela venda cruzada. E onde o banco vai buscar mais dinheiro hoje em dia, não é tanto no spread e no encargo financeiro, mas é muito no seguro de vida associado ao crédito de habitação. E os bancos aí podem ter duas estratégias. Ou ter uma apólice de seguro de saúde que seja equivalente àquilo que nós conseguimos numa companhia especialista, e aí o prémio vai ser muito elevado. Ou então têm optado por comprometer na cobertura, ou seja, vendem-nos um produto caro com coberturas muito baixas. Portanto, e aqui, cada vez mais, e tem sido bom ver que as pessoas estão cada vez mais atentas à relação preço-cobertura, estão cada vez mais atentas à possibilidade de otimizarem o seu seguro de vida associado ao crédito de habitação. Para termos uma ideia, portanto, é possível transferirmos o seguro de vida para uma outra entidade, portanto, isto está consagrado na lei, o banco não me pode obrigar a fazer o seguro com a seguradora do banco, isso é muito importante e, portanto, nós ao negociarmos o crédito de habitação devemos negociar, muito bem, eu quero este spread, mas eu quero fazer os seguros fora, portanto, isto é possível, okay. É uma primeira ideia. Muitas vezes as pessoas vão com receio falar com o banco. Porquê? Porque o que fazem é, eu quero mudar o seguro de saúde, o seguro de vida. E o banco diz, não, que isso vai subir o spread. Mas se fizermos bem as contas, percebemos que mesmo um eventual agravamento no spread vai ser tremendamente compensado pela redução do preço do seguro de vida. Especialmente para pessoas com mais idade. Porquê? Porque nós vemos que muitas pessoas pagam mais de seguro de vida do que pagam da prestação do crédito de habitação. E é muito interessante ter isso em mente. Portanto, negociamos tudo à cabeça, procurando perceber o que é que determina o preço do seguro. E aqui duas ou três ideias. Portanto, a primeira são estas coberturas que nós falamos e temos falado da importância de sermos exigentes na cobertura. Temos duas coberturas base, portanto, duas coberturas que as pessoas escolhem. Temos a IAD, que é invalidez absoluta e definitiva, que é uma cobertura que é ativada apenas em uma situação em que eu estou num estado vegetativo, que preciso de uma terceira pessoa para fazer face às minhas necessidades básicas da alimentação e etc. Isto é uma cobertura que nós percebemos que é muito restritiva. Depois existe uma que é ITP, que é invalidez total e permanente, que é uma cobertura muito mais abrangente, que, por exemplo, uma senhora que tenha tido, por exemplo, um cancro na mama pode ter o seu crédito de habitação pago se tiver esta cobertura, em alguns casos, tem que ser analisado naturalmente. Portanto, perceber que há duas coberturas diferentes e perceber que vamos ter que pagar por isto. Depois percebemos a idade, portanto, quanto mais velhos somos, mais vamos pagar. E porquê? A nossa probabilidade de ter um sinistro é maior. Portanto, se eu tenho 30 anos, tenho uma probabilidade de morte ou de invalidez muito inferior que se calhar uma pessoa com 80. Portanto, percebemos isto. Depois, o nível de saúde que temos também é algo que é importante. E aqui deixamos um alerta que é, as pessoas, quando vão fazer um seguro com o banco, isto muitas vezes não acontece, mas com estas seguradoras especialistas acontece, que é, devemos preencher com rigor o questionário médico que nos é apresentado. Porque se nós ocultarmos alguma doença, ou se ocultarmos alguma informação que seja relevante, se tivermos um sinistro, a companhia de seguros não vai pagar. E muitas vezes o banco, para facilitar a contratação do crédito, vai facilitar esta contratação do seguro de saúde, seguro de vida, e a certa altura temos um sinistro e vamos ter um problema e depois vai ser um problema muito grave. Depois é o tema do capital, quanto maior o capital, maior aquilo que vamos pagar. A profissão, também existem profissões de risco. Exato. Portanto, eu posso ter um trabalho administrativo que não há muito risco de um sinistro, mas se eu for bombeiro ou se eu for militar, vou ter um risco muito maior. Portanto, temos que ter isto em mente e temos que ter em mente que à medida que o contrato vai avançando, eu posso mudar de profissão. Imagina, eu sou um GNR que anda na rua, portanto, eu tenho um nível de risco. A certa altura, passo para os escritórios, tenho um nível de risco inferior. Eu devo comunicar à companhia de seguros para me reduzir o prémio que eu estou a pagar. Portanto, é uma ideia que pode ser importante. E ter aqui outra ideia que também é importante, ou mais duas ideias no seguro de vida, que é, por um lado, se eu conduzo motas, muitos seguros não cobrem em caso de sinistro,
Se eu tiver um sinistro na moto, por exemplo, temos que ver se o meu seguro cobre a cobertura tem a cobertura de morte ou de invalidez por moto, e em caso de desemprego, que há seguros que não cobrem os sinistros caso eu esteja desempregado. Portanto, temos que ter isto em mente. Pronto, portanto, é possível contratarmos o seguro fora do banco, é possível negociarmos o spread para conseguirmos ter o seguro fora do banco, não procurarmos apenas a cobertura mais básica, mas procurar ter um seguro que seja bom e que proteja a segurança financeira da minha família, portanto, procurar aqui uma cobertura um pouco maior. E pronto, portanto, estas são as principais ideias, neste que é aquele principal encargo onde se poupa muito dinheiro transferindo o seguro para outra entidade. Depois temos um tema que está muito em voga, até pela situação que vivemos atualmente, que são os seguros de saúde. Certo, o seguro de saúde tem crescido brutalmente, portanto, os últimos dados que temos disponíveis é que, creio que em média, à volta de 3 milhões de pessoas estão já abrangidas por seguros de saúde. E parece-me que isto vai ser uma tendência muito crescente nos próximos tempos. Como referimos, temos a situação da pandemia, os últimos também dados que recebi há pouco tempo, quer dizer, creio que em janeiro mais de 200 mil consultas foram adiadas e mais de 20 mil operações foram adiadas. Portanto, isto vai somar a tudo aquilo que tivemos no ano anterior e, portanto, se queremos ter consultas, queremos ter operações, queremos ter um nível de serviço em que nós vamos ao hospital e não ficamos meses à espera de ser atendidos, vamos ter que ter uma solução no privado. Podemos dizer, isto não é justo, o Serviço Nacional de Saúde tem que suprir, obviamente que temos todas essas considerações a fazer. No entanto, o que os seguros de saúde nos permitem é ter uma liberdade muitíssimo maior e, acima de tudo, no caso do seguro de saúde, permite-nos ter a garantia de que vamos ter os cuidados de saúde que nós valorizamos. E aqui temos claramente dois tipos de produtos. Temos um que é mesmo um seguro de saúde e temos outro que é um plano de saúde. E são produtos que são completamente distintos. Um plano de saúde deve ser entendido como um cartão de descontos. Na prática, eu pago um valor mensal para ter acesso a um conjunto de descontos. Quando vou a consultas, tenho consultas a preços convencionados, portanto, com descontos, portanto, ficam mais baratas. Eu tenho alguns tratamentos mais baratos, acesso a cuidados de saúde e estética, etc., com preços mais baixos. Portanto, na prática, aí o trabalho ou o serviço da companhia de seguros acaba por ser negociar um conjunto de descontos para os detentores deste produto. Como aqui a companhia de seguros não tem um custo com participação destes tratamentos, na realidade faz com que o acesso seja um acesso muito barato. Portanto, 5, 7, 10 euros por mês nós podemos ter um acesso a estes planos de saúde. Por outro lado, temos os seguros de saúde que são algo muito distinto. Porquê? Porque é algo em que não só temos acesso a muitos descontos, mas também temos acesso à possibilidade da companhia de seguros nos suportar uma parte ou a totalidade dos tratamentos. Por exemplo, podemos ir a consultas no privado e só pagamos 15 euros, ao invés de pagarmos os 90 euros que se fôssemos diretamente. Portanto, percebermos que, como são produtos muito diferentes, o seguro de saúde vai ser naturalmente bastante mais caro. E aqui tem um conjunto de coberturas. Temos a cobertura de hospitalização, que é tanto para pagar todo o serviço que temos quando estivermos hospitalizados. Temos uma cobertura de ambulatório, que é a cobertura das consultas e de algumas pequenas cirurgias em ambiente ambulatório, que isto encarece muito os seguros. E depois temos os óculos, temos a estomatologia, etc. Portanto, mais uma vez, percebermos qual é que é a nossa necessidade, para que é que nós queremos. Queremos ter um conforto de, esporadicamente, ir ao hospital e termos 2 ou 3 consultas por ano é uma coisa, mas se temos uma utilização intensiva, se fazemos check-ups regulares, se prevemos que dentro em breve vamos precisar de fazer alguma operação, etc., aí os seguros de saúde podem ser importantes ferramentas porque dão-nos muita liberdade. Na prática pagamos um valor todos os meses, mas que se fizermos uma operação, por exemplo, é largamente compensado por isto. Mas temos que sempre saber o que é que são as nossas necessidades e depois procurar diferentes alternativas, porque os seguros não são todos iguais, existem planos que têm mais coberturas de um lado e mais coberturas do outro e pronto, temos que fazer uma pesquisa apurada e ver que no mercado há uma oferta muito grande e, portanto, temos que conhecer esta oferta. Outro tema que seguramente vão estar muito atentos lá em casa tem a ver com o seguro
automóvel. Isto numa altura em que existem muitos automóveis, por motivos óbvios, que não estão a circular. Como é que se pode gerir aqui com a nossa seguradora uma redução no preço deste seguro? O seguro automóvel é um exemplo claro desta estratégia que nós temos vindo, que falámos no programa anterior e hoje, que é a necessidade dos consumidores constantemente negociarem as condições. No passado, há vários anos, tínhamos prémios de seguro automóvel que eram elevadíssimos e a concorrência foi tal e os consumidores exigiram tanto que os preços foram sendo esmagados e hoje em dia são poucas as companhias nenhuma talvez que goste de fazer um seguro automóvel, porque acaba por ser um seguro que a certa altura pode dar algum prejuízo. Portanto, termos esta lógica de negociação é sempre importante. Aqui há algumas cautelas, alguns alertas quando falamos do seguro automóvel. Fala-se sempre, em primeiro lugar, dos seguros online. E aqui deixar uma questão prévia, que é, as seguradoras online são tão sólidas como todas as outras, são ótimas companhias de seguros, muitas delas são detidas por companhias maiores, portanto, mas que estão focadas naquele tipo de produto, que são importantes, têm importantes coberturas para quem, por exemplo, não valoriza muito o nível de serviço ou quem não valoriza muito ter um atendimento presencial. Portanto, eu posso deslocar com o telefone, não preciso de me deslocar e negocio o preço, posso ter assistência em viagem, posso ter tudo à distância, é interessante, mas temos que ter em atenção que algumas destes produtos, como não temos um aconselhamento tão... Perde-se alguma coisa, não é, João? Perde-se ali, por exemplo, podemos ver a cobertura que temos na assistência em viagem. Muitas vezes, para ser um preço tão baixo, se calhar não cobre tanto. Imaginemos que eu tenho um acidente no Algarve e quero rebocar o carro para Lisboa. Se calhar eu não pode ser rebocado num reboque normal, tem que ir num remoque com vários carros e, portanto, isto se calhar não chega no próprio dia, chega a passar 2 dias. Enfim, há aqui alguns critérios que temos que ter em atenção, porque não vamos, quer dizer, há uma relação imediata entre aquilo que eu pago e aquilo que é a rentabilidade da companhia de seguros. Portanto, a companhia de seguros, para ter rentabilidade, vai ter que reduzir em algum lado, reduz em parte no nível de serviço, mas reduz também muitos custos, porque não tem, por exemplo, infraestruturas, não tem balcões, etc. Portanto, cautela com os seguros online e ter atenção muito ao nível de serviço que podemos ter, analisarmos com detalhe todas aquelas coberturas que nós temos, perceber nos dias que correm, por exemplo, há companhias que têm um prémio que, se eu não andar determinado número de quilómetros por ano, temos uma bonificação e reduz-me o prémio que eu vou pagar no ano seguinte, por exemplo. Ter atenção em tempos de pandemia, como andamos muito menos de carro, há companhias que estão a dar descontos, ou, por exemplo, aconteceu muito, por exemplo, com os Ubers, contactar companhias de seguros, olha, temos uma situação que estamos parados, tivemos reduções expressivas do prémio que se paga no seguro, portanto, os consumidores não perdem nada e as empresas não perdem nada em contactar o seu mediador ou contactar a companhia de seguros para ter descontos Covid ou para ter descontos por ausência de sinistralidade. Os descontos de retenção são muito úteis. Se eu estou naquela companhia há vários anos, eu posso pedir descontos. Eles, tipicamente, a companhia de seguros atribui isto, se eu não for um condutor com muitos sinistros. Certo. Portanto, termos atenção a isto. Temos atenção a uma segunda ideia, quando se fala do seguro automóvel, que é um perigo bastante grande, que é... E é muito comum as pessoas que sejam condutores com a primeira carta quererem fazer o seguro automóvel em nome dos pais. Porquê? Porque vão buscar o histórico dos pais, a antiguidade da carta e por aí fora. Há um problema, que é o seguro tem que estar em nome do condutor habitual. Ou, imaginemos que eu posso fazer um seguro em meu nome e a minha mulher pode conduzir, portanto assume-se que somos os 2 condutores habituais, agora o filho não é a mesma coisa. Claro. E se o filho tiver um sinistro grave, o seguro não vai pagar. E, portanto, temos que ter isto em mente. Podemos, se calhar, naquela pequena batidela, na quebra de vidros, isto pode acontecer, mas se houver um acidente grave, coisa mais complicada, a seguradora não vai pagar e vamos encrencar a vida a muita gente e acaba por ser muito preocupante. E, portanto, aqui o que nós dizemos é não fazemos isto. Há seguradoras que têm um nível de serviço e que têm um preço especificamente para condutores de primeira carta e, portanto, encontrar essas companhias e pedir ajuda a um mediador para isso. Ou então, no caso de ser um primeiro
a primeira carta ou a segunda, que temos, ou o primeiro carro, conduzimos há pouco tempo, temos também a possibilidade de, se calhar, contratar um seguro mais de responsabilidade civil, aquilo que é conhecido como contra terceiros, ali durante algum tempo para ganharmos históricos e depois podemos pedir um upgrade e, portanto, aí já temos descontos de sermos bons condutores. Portanto, temos aqui, atenção, não facilitar no caso do seguro automóvel, porque, caso contrário, podemos vir a ter problemas bastante sérios e, mais uma vez, o barato pode sair caro. Portanto, o seguro automóvel são estas as principais ideias. Agora, uma ideia que já toquei há pouco, desta possibilidade de negociarmos com regularidade, e para pouparmos muito com a nossa carteira de seguros, ponto número 1, percebemos as coberturas que nós valorizamos. Por exemplo, uma coisa muito simples, se eu tenho medo que a minha casa seja roubada, eu quero proteger o recheio da minha casa, há quem vai optar por um alarme. Se contratar um seguro multirriscos com recheio, paga muito menos que o alarme e tem uma cobertura muito maior, por exemplo. Portanto, percebemos a cobertura, vermos o que é que nós valorizamos, que é para pagarmos aquilo que nós queremos e não pagamos mais. Procurar algum apoio especializado, portanto, há muitos mediadores pelo país que conseguem ajudar, não só a identificar quais são as melhores coberturas, mas a negociar preços, portanto, dão esse apoio. E ajuda, por exemplo, negociarmos em bolo, ou seja, eu tenho o seguro automóvel, tenho o seguro do crédito de habitação, tenho o multirrisco, etc. Se eu posso negociar em bolo, há companhias de seguros que nos dão descontos de quantidade que acabam por ser bastante interessantes. E, finalmente, procuramos aqui uma fidelização à companhia de seguros, que é a possibilidade de mantermos bastante tempo naquela companhia de seguros, conseguimos beneficiar de descontos de retenção de clientes, que todos os anos estamos a poupar mais dinheiro. Portanto, no nível dos seguros, acaba por ser isto. Muito bem. João, e para a semana vamos continuar então nas estratégias de negociação e de poupança, mas mais direcionado para o setor das telecomunicações. Muito obrigado pela presença neste programa do Economize. Entretanto, poderá visitar, naturalmente, o site de Reorganiza, reorganiza.pt. Veja também as notícias do Economize em jornaleconómico.pt/Economize, e se tiver alguma dúvida sobre estes e outros temas que debatemos neste programa, envie então um e-mail para economize@jornaleconómico.pt. Boas contas e até para a semana.